boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do Descentralizando. Uma boa segunda-feira para todo mundo, iniciando mais uma semana. Eu já estava até com saudade, semana passada eu não pude estar presente, né? Mas aí, Fran assumiu aqui com Tainá essa bancada honrosamente. Eu fiquei muito feliz, estava de casa acompanhando tudo. Foi um bate-papo maravilhoso com nossas ATs, nossas acompanhantes, né? E estagiárias. Uma que é diagnosticada com autismo e outra que é escritora e tem um irmão, né? Família TEA. Mas para você que está nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify, eu me chamo Max Miller, sou psicólogo clínico lá do Centro Cognitivo e um dos idealizadores aqui do Descentralizando. E temos a honra de receber dois grandes profissionais, né? Daqui a pouco vocês se apresentam. Então vou cortar o barato. E dando continuidade à temática das propostas que temos discutido aqui no Descentralizando agora em abril, no Abril Azul, falamos sobre autismo e não seria diferente, né? E nossa missão, desde o nosso primeiro momento, onde trouxemos pais, semana passada trouxemos nossas colaboradoras, né? Mas que vivem o autismo no dia a dia, e vocês que são profissionais para falar um pouquinho sobre. Mas se apresente, senhorita, quem é você? Eu já estou até assim um pouco nervosa, porque a bancada hoje tá... Tá de peso. Tá de peso. Eu fico muito orgulhosa, né, de chegar até aqui com dois profissionais que convivem com a gente sabe a importância de cada um, né? Me chamo Fran Lima, estamos aí junto com o Max, idealizamos aí o Descentralizando, para que possa chegar essa informação na casa das pessoas que não têm tanto acesso, né? E nós acreditamos que uma palavra que seja dita aqui possa despertar alguma coisa em alguém, né? Que começa a perceber que tem em casa alguma coisa diferente, alguma criança diferente, que muitas vezes nem sabe, né? A depender muito de onde vive, de como vive, não tem informação. Então a gente está aqui para levar essa saúde mental de uma forma mais simples, né? Mais acessível. Descomplicada, né? Descomplicada, né? E principalmente descentralizando dessas instituições de saúde, queira ou não, nós somos uma instituição, somos profissionais, né? E nós sabemos que nem todas as pessoas podem pagar ou podem ter acesso. Nós ainda temos uma saúde pública bem deficitária no aspecto do cuidado nas nossas crianças neuroatípicas, enfim, e no turno de todo cuidado de saúde mental. Mas eu já passo para vocês. Eu já vou fazer a primeira pergunta. Vocês já se apresentam e aí já respondem essa pergunta que eu jogo, né? Como é que vocês chegaram na profissão que vocês escolheram? Como foi esse trajeto? E hoje como é estar e atuar de uma forma tão importante na vida de tantas famílias? Vocês decidem quem começa. Por favor, Adriana. Bem, eu sou Adriana Limeira, né? Terapeuta ocupacional, apaixonada pela profissão, né? E conheci a terapia ocupacional por acaso num cursinho onde apresentava as profissões, né? Estava nesse processo da escolha, eu sabia que eu queria a área da saúde e sabia que queria trabalhar com crianças especiais, né? E fui mais conhecida naquela época era a fisioterapia. Sim. Aí, nesse momento, na apresentação das profissões, apareceu uma terapeuta ocupacional, né? E começou a falar sobre a terapia ocupacional. Aí eu disse, mas é isso que eu quero. Vou encurtar o meu caminho, né? Sim. Então, eu já pensava na especialização, nessa parte, né? Então, foi quando eu fiz... Aí não tinha em Mossoró, na minha época, só tinha mais próximo, Natal e Fortaleza, e eram escolas particulares, né? Sim. Faculdades particulares. E minha mãe disse, você quer sair de Mossoró? Eu disse, quero. Aí eu fiz, né? Tanto em Natal como em Fortaleza, a prova do vestibular. E eu sou apaixonada por Fortaleza, claro que eu escolhi e não quis nem saber de olhar o resultado de Natal. E assim fui para Fortaleza, fiz, né, toda a graduação e cada vez mais apaixonada. Sabe, é encantadora. E eu sempre soube que eu queria trabalhar colocando essas crianças no mundo, sim, né? Então, a terapia ocupacional trabalha justamente isso, autonomia e independência, né? Da melhor... Como é que essa criança pode viver da melhor forma possível, ser inserida nesse cotidiano. Sim. Então, você faz a graduação e você se apaixona. Você se apaixona realmente em todas as áreas, porque é abrangente, você trabalha autonomia e independência, né? Tanto nas atividades de vida diária, como nas instrumentais, que é você saber lidar com dinheiro, atender um telefone, você sair para fazer as compras, né? E na básica, que é justamente saber tomar um banho, se alimentar, né? Sim. E todo esse processo. E você?
Sidione, se apresente. Meu nome é Francisco Sidione, eu sou neurologista pediátrico e a história é bem tortuosa. Na verdade, eu fui para medicina, eu nunca pensei assim, eu vou fazer medicina. Nunca foi um sonho meu de infância, enfim, na época do vestibular. Eu tinha que fazer alguma coisa e naquele momento eu tinha que fazer alguma escolha. Eu escolhi farmácia, Sim. algo próximo. Eu já sabia que era da área de ciências. E eu comecei farmácia e durou aproximadamente 2 semanas. Eu decidi que aquilo não era minha praia. Disse, não, vou fazer outra coisa. Eu pensei por um momento em fazer medicina e me imaginei fazendo medicina. Eu gosto de pessoas, gosto de cuidar de pessoas. E eu resolvi fazer medicina. Fiz alguns vestibulares, tropecei em alguns e depois eu passei aqui na Faculdade de Medicina aqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e terminei medicina e aí eu tinha que fazer uma especialização, o fluxo que a gente segue normalmente. E eu pensei em todas as especializações possíveis, de cardiologia, ortopedia, e eu resolvi fazer pediatria pensando em fazer algo que sempre me apaixonou desde os primeiros dias de medicina, que era urgência, emergência e medicina intensiva. Sim. Eu fui fazer pediatria para fazer medicina intensiva. Sim. Então, extremamente apaixonado. Tendo a linha que separa a vida da morte sempre me fascinou. Lá fui eu fazer pediatria. Só que no segundo ano de pediatria, eu estava fazendo em Natal e eu tinha que me deslocar para um centro que tivesse terapia intensiva pediátrica. O mais próximo era Recife. E as circunstâncias naquele momento não me permitiam fazer medicina intensiva. E eu tive que me imaginar fazendo uma outra coisa. O que é que eu poderia fazer? Então, eu tinha algo que me proporcionava um gasto, uma emoção. Quem trabalha com urgência e emergência trabalha com a emoção, a flor da pele naquele momento. Eu tinha que escolher algo próximo e que tinha que ser em Natal. Só que naquele momento eu resolvi mudar completamente e fui para a neurologia pediátrica. Algo que não me entregava aquela emoção toda de uma vez, mas me entregava uma emoção a longo prazo, certo? Você não tem aquela emoção da emergência de salvar a vida naquele momento, mas você tem a emoção de ver seu paciente melhorando e dar qualidade de vida ao seu paciente. Sim. E hoje eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Eu lembrei que é uma frase de um grande cirurgião torácico, Adibio Jatene, que dizia: é melhor você fazer o que você gosta, é melhor você fazer o que gosta, é melhor você gostar, perdão, é melhor você fazer o que gosta do que escolher algo que você ame. Sim. Certo? Então, se eu gosto de tratar pessoas, é melhor eu escolher algo que me proporcione isso, do que escolher algo que eu ame. Às vezes você escolhe algo que você é eternamente apaixonado e mais na frente você se decepciona. E às vezes é o contrário. Você escolhe algo que você gosta de fazer no dia a dia e você tem que ver o que é que você gosta de fazer no dia a dia. Na sua especialização nem sempre reflete aquilo. Quem vai fazer neurologia pediátrica tem que gostar de tratar crianças com autismo. Se você não gostar de tratar crianças com autismo, vai fazer outra coisa. Totalmente diferente. Porque o que você vai tratar é crianças com autismo. Sidione e Adriana, quando vocês, já vou vir com mais pergunta, quando todos nós terminamos as nossas graduações na área da saúde, por mais que nós pensássemos em trabalhar com TEA, com autismo na época, né, eu acho que nós jamais imaginávamos que estaríamos em 2023 com o atual cenário que temos, né, com a prevalência, enfim, com a diversidade e a pluralidade do que é o TEA. Hoje, de lá para cá, do momento que vocês começaram a atuar clinicamente com autismo para cá, o que é que mudou na visão de vocês enquanto profissionais? Ou o que é que vocês tornaram nesse processo amadurecimento? Nossa, pergunta difícil hoje. Você estava estudando? Não, eu tô aqui só elaborando. Olha que eu trouxe um roteiro de perguntas bem simples. Não, isso... E eu acho que a gente, no momento da formação, a gente não tem a real dimensão do que é o autismo. Que vai viver, isso. né? E não dá para ter essa percepção. No momento da sua formação, nós temos ambulatório de autismo, mas não tem essa intensidade que a gente vivencia no dia a dia. Por exemplo, 80% dos pacientes que eu atendo são pacientes que estão dentro do espectro do autismo. E você não tem aquela real dimensão,
que vai tratar essa quantidade de pacientes. Você trata de várias outras condições, se prepara para um cenário que talvez não reflita tanto a realidade. Então, a formação ela tem que ser repensada. Você, quando sai, você não está completamente a par do que é o cenário, do que é aqui fora. Então, a sua própria formação não te oferece isso. E a gente tem que correr por fora, tem que buscar. Tanto que a gente termina e vai fazer pós-graduação em autismo, como tu terminando a pós-graduação em ABA, para ter uma visão melhor e para tratar melhor, atender melhor os pacientes. Né, Adriana? E antes a quantidade, o acesso, né, pelo menos a minha experiência, o autismo era aquele bem clássico, né, a criança no canto, né, bem introspectiva, né, e hoje a gente tem um acesso melhor a essas avaliações, a percepção, né, dos sinais, né, bem mais precoce. Sim. Né? Então, antes você, no consultório, pegava já crianças maiores. Hoje você pega criança com menos de 2 anos, já com sinais. Sim. Né? Então, assim, é bem diferente. É desafiador, né? Esse crescente, como que está se dando esse processo. André, a gente pode ver muito isso, por exemplo, num reflexo da formação em terapia ocupacional, né? Chegou-se um momento que eu imagino que as próprias instituições pensou no desuso da ATO, né, da terapia ocupacional, extinguindo aí todos os cursos que existiam. É tanto que hoje nós temos um déficit muito grande. Isso, vinha até conversando, né, com o Fran, né, por que terapia ocupacional, né? E há 17 anos atrás, Mossoró não se falava em terapia ocupacional. É tanto que minha mãe, quando eu entrei no segundo semestre, ela queria que eu trocasse de curso. E eu olhei para ela e disse que eu não ia trocar, que era aquilo que eu queria. E eu tinha certeza que não ia faltar emprego para mim, que eu sabia que era a profissão do futuro. Sim. Eu já tinha isso convicto comigo. Eu disse, vou até o fim. Né? Já sentia isso. E assim, se naquela época não tinha já nas públicas, eu lembro que tinha em Recife, pública, acho que na Bahia, então muito próximo não tinha, né? Mossoró fica entre Fortaleza, Natal, então a gente buscava mais essa parte da graduação, né? Nesses 2 polos. E hoje, eu não tenho uma, acho que o ano passado tem na UES, fechou a Unifor, que foi a que eu me formei, né? E com muita luta abriu na UES, na estadual do Ceará. O ano passado, né? O ano passado. Muito recente. Fechou né? a da UNP, não é isso? Não temos mais em Natal, então tem poucas faculdades nesse sentido. Sim. Né? Então, É um reflexo. é um né? reflexo. Hoje a busca é bastante, né, para terapeutas ocupacionais. Que não temos profissionais, infelizmente, né? Temos pouquíssimo. Pouquíssimos. Creio que Mossoró, pelo grupo que eu participo, tem uns 20 profissionais. E para a cidade em si não é o suficiente. Não é mesmo. Falando que o foco infantil, né? Sim. E adulto, a busca também tem. E os outros processos de adoecimento, né? Isso. Sidione, mas eu vou para uma pergunta mais clássica, né? Para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Como é que nós podemos definir o que é o autismo? Por que autismo agora tornou-se TEA? O que é o espectro? Quais são essas principais características sintomatológicas? Como se chega no diagnóstico? Quando? É uma só, mas com muita coisa. Certo, vamos lá. O termo autismo, a primeira vez que foi colocado na literatura científica foi em 1908, Bleuler. Colocou o termo autismo. Aí Leo Kohn veio em 1943 e é quando se começa a fazer o diagnóstico de autismo propriamente dito. Mas os critérios para autismo eles são estruturados em 1978, com Hutter, que coloca as primeiras vezes os critérios. A primeira publicação do DSM-5 ocorre em 1952. O autismo ele só vai ser incorporado como um transtorno do neurodesenvolvimento em 1980, na terceira versão do DSM-5. E aí o que seria o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é que a gente entende por isso? Então, do neurodesenvolvimento a gente entende que é uma condição que acomete a criança nos primeiros anos de vida. E antes do início antes dessa criança ir para a escola. Transtorno nós entendemos como um funcionamento anormal, certo? Onde vai ter um prejuízo, seja ele cognitivo, social, adaptativo para essa criança. Então, ao longo dos anos a gente vem tendo
uma mudanças nos critérios diagnósticos, e aí vem a incorporação do termo espectro. O termo espectro ele foi a primeira vez encunhado por Lorna Wing. Lorna Wing, que era uma mãe atípica, psiquiatra inglesa, ela é quem lança esse termo, mas ele é definitivamente incorporado no DSM-5 em 2013, que é quando a gente passa a entender o Asperger, o autismo clássico, o TDI como sendo tudo autismo. Então a gente tem uma mudança considerável, tem uma ampliação do diagnóstico de autismo. A gente passa a incorporar mais critérios, como os transtornos de processamento sensorial, que passa em 2013, e aí a gente tem uma abrangência da capacidade. A gente, na verdade, aumenta a sensibilidade desse instrumento do DSM-5 para diagnosticar, ou seja, a gente consegue diagnosticar mais e consegue juntar mais pacientes dentro do que a gente chama de transtorno do espectro do autismo. Então, bacana, né? Assim, não, é uma história. Você correu agora toda a história, né? Mas saindo assim, eu quero sair dessa parte um pouco técnica agora, né? Como depois você volta para a sua técnica, tranquilo, viu, Max? Porque assim, as pessoas têm curiosidade de saber, assim como eu tenho Sim. agora, né? Como vocês lidam com isso, assim? Quando chegam essas crianças para vocês, né? Porque existem situações que são bem severas, a gente sabe disso, convive com isso, né? E você como pai, por exemplo, você como mãe, né? Como eu falo por mim, né? Para mim, eu não conhecia, na faculdade você não vê, né? Eu vim conhecer através de Max, que ele me chamou para um estágio, a gente começou a trabalhar junto, eu era paciente dele, depois fui ser estagiária. E assim, a minha vida mudou completamente. Hoje eu vejo a vida de uma outra forma, né? Eu vejo tudo diferente. Cada dia naquela clínica eu vejo outras possibilidades de resiliência, enfim, né? Mas eu compreendo que você, por exemplo, como o que pega a parte mais difícil, digamos assim, no sentido de estar ali para fechar um diagnóstico, de estar ali para dizer à família, né, que a criança tem esse diagnóstico e porque eu sei que não são em todas as situações que você vai meio que, né, isso vai sendo sistematizado no nosso cérebro, você vai um pouco, não é que se acostumando, mas você vai ficando mais fácil, digamos assim. Mas existem casos que, acredito eu, que mexe, porque comigo isso acontece ainda na clínica. Algumas crianças mexem comigo, que eu não consigo atender muito, porque eu sofro. É assim com vocês também? Tem o lado mãe, né, que fala bastante, bem forte, né, esse lado mãe. Então, as mães chegam fragilizadas, né, desse processo, os sinais, principalmente, eu acho que as crianças menores de 3 anos, né, quando as mães chegam com aqueles sinais bem, desde os mais discretos aos mais, que você realmente você vê que ali tem, né. Essas mães chegam fragilizadas e eu penso nesse processo, dessa mãe, dessa acolhida dessa mãe, né? A mãe chega, pergunta, se ele apresenta alguns pontos realmente de atraso. Vamos trabalhar, né, a estimulação precoce e vamos ver o que a gente vai ganhando. E nesse processo de avaliação, que a gente vai fazer esse relatório para poder ver junto com o neuropsiquiatra, o neurologista, o que você for retornar para juntos ver essa possibilidade, se vai ser fechado ou não. Mas, por enquanto, vamos aquietar esse coração e vamos ver nossos ganhos, né? Então, eu sempre tento trabalhar essas mães. É tanto que eu faço a lista de transmissão para as mães, né, para poder unir isso e para confirmar os atendimentos e tal. Como eu trabalho também com essa parte de jogos cognitivos, Sim. Então, sempre que eu consigo, estou fazendo alguma atividade, encaminhando para elas, né, para poder elas tentarem fazer com os filhos em casa e dessa forma levando um pouco de informação, né? Então eu trabalho muito essa questão dessa acolhida, né? As mães vêm angustiadas, né? E eu disse, mãe, vamos trabalhar e vamos olhar essa criança, porque em trabalho quando vem um diagnóstico, quando chega nessa mãe tem que desconstruir esse filho ideal para o real. E é muito difícil você, como mãe, desconstruir Sim. o seu filho, que você idealizou, que você muito pensou difícil. E tudo, para aquele filho real, né? Com aquelas dificuldades, e eu vou ter que correr para poder facilitar aquele processo, não é? Então, essa mãe, quando recebe o diagnóstico,
que chega para a terapia ocupacional, né, elas vêm bastante fragilizadas. É tanto que quando vem, assim, eu vou olhar para os potenciais. O que foi que ele ganhou? Olha, ele já consegue isso, ele já consegue aquilo. Está atrasado aqui, vamos correr atrás diante do que você consegue aqui. Né? Vamos dizer assim, e eu olho, né, eu tenho, como a criança realmente, eu não vejo, assim, eu não consigo o autismo em si. Então, vou trabalhar o quê? Tomar banho. Mãe, então como que era que a gente vai ensinar a tomar um banho? Então, começa a ajudar ele. Você vai dizendo, pega isso, pega o shampoo, vamos passar no corpo. Você vai identificar, é do mesmo jeito. Eles só vão ter algumas dificuldades, né? Claro que a gente sabe os níveis. Vão ter dificuldade de aprendizagem. Eles têm a maior facilidade por imagens, né? A memória fotográfica deles. Então, se eles precisam realmente da imagem, então a gente vai ensinar o processo da imagem para conseguir tomar banho sozinho, de forma independente. Né? E tem muita questão do desfraude, que elas lutam. A criança típica já é difícil, imagina o atípico que precisa de um reforçozinho. É. Então, eu tento trabalhar bastante com as mães que chegam para mim essa questão da acolhida, né? De tranquilizar esse coração diante quando fecha esse diagnóstico. Mas porque o nosso também fica inquieto, né? Não tem jeito. Isso. É muito interessante olhar sobre essa perspectiva, porque especificamente nessa especialização, é um momento de bastante tensão. Imagina se você vai levar seu filho para um médico que vai dar um diagnóstico e vai ser para o resto da vida. Então, todas as vezes quando a mãe abre a porta, você já vê aquela cara de assustada, de apreensiva, um coração apertado. Começa a falar e ela já vem como elas dizem, eu estou sentindo que é isso. E aí ela começa a relatar e você já percebe pelo relato dela que ela já leu tudo sobre autismo. Sim. Ela descreve todos os sintomas na sequência para você. E eu gosto de desconstruir isso, não tentar fazer com que ela faça o relato mais puro possível. Quanto mais ela tiver lido, menos fidedigno vai ser aquele relato para mim. E aí a gente vai avaliar a criança, mas o que as mães mais gostariam de ouvir, esse é um momento, talvez um dos momentos mais felizes na consulta pediátrica, é quando vem com a outra condição. Com outra condição que, por engano, veio para mim, ou é uma condição benigna, como uma convulsão febril, que a gente diz, olha, isso não é nada, pode ir para casa, é um momento de talvez de maior felicidade na neurologia pediátrica, talvez só perca para o momento que a criança comece a evoluir. E aí, no momento da consulta, você vai fazer o diagnóstico, o que você faz é comunicar uma má notícia, certo? Sim. É a mesma estratégia que você vai utilizar para fazer o diagnóstico de autismo, quando você vai fazer uma comunicação de má notícia, que a gente faz esse treinamento na medicina. E aí você fala, quando você coloca, por mais que você utilize todos os eufemismos que a língua portuguesa possa... Não tem jeito. Não tem jeito. A dor que suas palavras vão imprimir naquela manhã ali é imensa. E do momento que você faz o diagnóstico até terminar a consulta, eu até dou algumas orientações, mas ela não vai ouvir. É como se faltasse o chão. E aí elas vão levantar educadamente e vão embora com o coração partido e ela vai vivenciar todas as fases do luto. E aí é que entra essa parte da psicologia. Então, para que ela consiga se recuperar, ela tem que a psicologia diz que ela tem que morrer dentro dela aquela noção de criança, aquela visão que ela tem da criança sem nenhum problema, da criança perfeita, como ela idealizou no momento da gestação. Quando for na última fase do luto, aí vai durar 2 a 3 meses, é que elas voltam, mas é interessante que ela vivencia toda a fase do luto e ela vai buscando as terapias, vai brigando para que em nenhum momento ela desiste, em nenhum momento ela vai se entregar. E aí, no retorno, o semblante, quando entra num consultório, é exatamente outro. Certo? Geralmente ela vem sorrindo, olha, ele está fazendo isso, está dando tchau, falou uma palavra. E aí muda completamente. E é esse o combustível. Dar o diagnóstico é muito pesado. Imagina você fazer 4, 5 diagnósticos no dia. Isso para você, como profissional, é muito, muito pesado mesmo. E a sua recompensa é ver a evolução daquela criança, certo? E às vezes você pode levar um certo tempo para ter aquela recompensa. Então, no dia a dia, não é algo fácil nem a gente dar o diagnóstico, certo? E nem é fácil você lidar com esse conjunto de sentimentos que envolve toda a família, né? Envolve toda a equipe.
É verdade. Esses dias agora, eu fiz um grupo, a gente tá fazendo grupo com as mães, né? Eu fiz uma semana passada que, às vezes você faz, mas eu disse, será que eu deveria ter feito? Porque eu saí tão mexida, porque assim, tem umas 20 mães, é a mesma realidade, o mesmo contexto, profissionais formadas que deixaram de trabalhar, né? Isolamento social total. É tudo tão doloroso, né, que elas é uma força, né, que eu não sei, não dá para compreender, humanamente falando, né, porque é algo desigual, é uma luta desigual, né, mãe nenhuma, família nenhuma. A gente fala muito de mãe porque lá o contexto é esse, normalmente estão só, o pai vai prover quando são casados, né? Normalmente já são separadas porque deixaram, né, as suas limitações, não aguentaram o rojão, né? E quando você começa a ouvir das 20 mães que tinham lá, só uma conseguiu se reinventar. Ela era pedagoga, fez um curso de técnico de enfermagem e hoje trabalha à noite. Porque ela disse que precisava viver. Fantástico isso. Eu saio apanhada de lá. Porque, né, é um autismo a um nível moderado para severo, uma luta diária, se reinventa, estuda de novo e trabalha à noite. Ela disse que eu precisava fazer isso por mim. Diga assim, não sei se eu tinha, minha irmã, essa sua coragem, porque elas são fantásticas, sabe? Muito, são fantásticas. A acolhida que a gente tem que ter com esses profissionais tem que ser imensa, principalmente com os pais que lutam. Geralmente é a mãe. Tem alguns relatos de pais incríveis. Então, semana passada veio um pai num consultório e não estava marcada a consulta. Ele chegou e pediu um encaixe. Disse, pode encaixar. Tá? No final da tarde, aí encaixei ele. A filha dele tem um diagnóstico de autismo, a mulher dele tem uma depressão grave e ele quem cuida da criança. E não estava programado, eu tinha programado a vinda da criança com 3 meses. Aí ele veio falar, ele começou falando da criança, mas não era isso que ele queria me falar. Sempre eu busco na consulta tentar exatamente o que é, eu tenho que entender o que é que você quer. Às vezes você vem para a consulta e você não diz exatamente o que era que ele queria dizer. Mas na verdade ele queria me contar sobre o trabalho. Ele era o chefe, então no setor dele ele era o chefe, cara muito bem preparado, fez mestrado, doutorado. E aí, com o autismo, ele teve que reduzir a carga horária. O funcionário público teve que reduzir a carga horária. E aí, começaram a perseguir ele no trabalho. E hoje, ele trabalhava atendendo telefone. E era o que ele queria colocar, desabafar. Pessoa extremamente preparada, extremamente respeitada. Hoje, o que eu sou? Fui tratar do meu filho, cuidar do meu filho. Situação que me colocaram. E a gente tem que ter esse tempo para ouvir os pais, ouvir as queixas. Tem que dar todo o suporte. São várias histórias. Várias histórias, né? Muitas histórias assim né? Engraçado que eu sugeri lá 2 perguntas. Engraçado não. Como é difícil elas dizerem o que o autismo tirou delas, porque elas se sentem culpadas em dizer que o autismo, por exemplo, tirou o sonho da casa própria, né? Não, mas tirou o sonho da casa própria, mas depois... Não precisa você ficar culpada. Realmente tirou. Né? Agora encaixar a vida de uma outra forma, mas que tirou. Mas é tão delicado, intimamente falando, que elas não têm coragem de dizer o que foi tirado para não sentir culpa. Mesmo que seja algo real, que não vai deixar de amar a criança porque tirou, né? Mas elas não dizem a maior dificuldade. E quando uma disse, aí foi muito choro, né? Porque muitas disseram. E foi um momento assim de tirar um pouco dessa culpa que elas vivem por não ir ajeitar um cabelo, não ir ajeitar uma unha, isolamento social total, os casais, né? E é delicado. Falando assim, em culpa, Fran, eu sempre
tento tirar uma culpa, porque eles acham, tipo, o autismo hoje, a nossa visão científica, então a criança nasce pré-determinada, é uma condição genética em que você vai desenvolver os sintomas de autismo ao longo da vida. Não há nada que você possa fazer para impedir, pelo menos na luz da evidência científica de hoje. Esse entendimento pode mudar, acho muito pouco provável. Mas hoje não há nada que você possa fazer para impedir que sua criança venha desenvolver o autismo. Então, ela nasce com informação genética para isso e os fatores ambientais são intraúteros. Nasceu, não há mais como você impedir. E eles sentem uma certa culpa. Se eu não tivesse trabalhado, se eu tivesse ficado com ele todo o tempo, será que ele teria desenvolvido? E eu tento pegar isso logo na segunda consulta pós-diagnóstico para tirar essa culpa deles. Certo? Que não havia nada que eles pudessem fazer no passado. O tempo não tem mais como voltar. Você não pode mais agir sobre ele. Agora, daqui para frente, você pode, sim, mudar a realidade da sua criança. Sidônia, você falando dessa necessidade de escuta por parte dos pais, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a palavra autismo, assim, de uma forma mais técnica, científica, eu estava na universidade, em 2010, e foi uma professora que, me observando na sala de aula, meus comportamentos repetitivos, e ela estava dando a disciplina de aspectos cognitivos, né? E ela disse, Max, você tem autismo. E aquilo meio que me tocou, me deixou curioso, enfim. E foi ali que começa a minha história com autismo, professora Valéria, pessoa que eu tenho um carinho enorme, um respeito. E aí depois ela continuou me acompanhando em disciplinas como avaliação, técnicas projetivas. E ela que me apresentou o universo do autismo em si, mas muito mais pela necessidade que ela encontrava de chegar ao meu diagnóstico, né? E quando eu cheguei em Mossoró em 2016 para 2017, né? Então, a forma como se falava, a forma como se conversava sobre autismo aqui era muito distante, assim. A impressão que eu tinha era, não sei se vocês já estavam trabalhando por aqui, mas a impressão que eu tinha era que não chegava as informações, não chegava-se o conhecimento que estava sendo produzido nos grandes centros, né? Sul, Sudeste. Eu ficava me perguntando o que é que acontecia. Naquela época eu estava participando muito integrativamente num laboratório de práticas infantis lá no Núcleo de Saúde Coletiva, na UFRN. E nós trabalhávamos muito voltado para a criança com PC, com paralisia cerebral, e para a criança com autismo, né? Nós tínhamos acabado de entrar no transtorno no TEA, porque até então a gente falava sobre autismo infantil, né? E aí, em 2013, a gente passou a usar a nomenclatura mais fortemente TEA. Só que eu ficava me perguntando por que faltava tantas informações. Quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos quase neuropsicólogos, né? Eu cheguei aqui já no final da minha pós, e eu comecei a trabalhar no diagnóstico, né? Fran me acompanhou nessa época. E hoje eu diagnostiquei muitas crianças, diagnostiquei no sentido de produzir as avaliações para encaminhar para os devidos neuros, né? Na época eu trabalhei muito com Celina, com a doutora Celina, lá em Natal. Excelente. Como? Excelente, né? E trabalhei muito com Sávio, né? Sávio Caldas, que hoje eu espero que ele esteja em um excelente lugar, né? Brilhando aí pelo céu, Fortaleza, né? Ele que faleceu aí há 2 anos. Então nós tínhamos um diálogo muito forte. E aí eu dizia muito, pai, quando os pais chegavam que sentiam aquela necessidade e eram encaminhados pelas escolas, pai, é o seguinte, vocês vão para os neuros, chegando nos neuros, eles vão encaminhar você para uma avaliação neuropsicológica, né? E aí, naquele momento, eu estava aprendendo ainda, estava nas formações complementares, né? Ali o baile, o Denve, enfim. Eu tive a oportunidade significativa de fazer uma formação com a Marina, que era da equipe do Dr. Salomão, e foi assim uma formação maravilhosa, foi em Recife, lá no núcleo de pesquisas em neuro, para infância e adolescência. E aí eu comecei a dar diagnóstico, né? A gente começou a produzir diagnóstico e foi assim que o centro ele foi crescendo, né? Porque os pais chegavam, a gente avaliava aquela criança e caminhava para o neuro, né? Só que quando os pais chegavam, a gente fazia muito esse trabalho educativo, assim, de dizer o que era o autismo, de falar sobre o que era. A gente meio que alguns casos, né? E quando os pais chegavam, né? Lá no início mesmo, 2016, 17, 18, eles chegavam com o senhor Google, né? E aí eles abriam um livro de questionamentos e aí a gente tentava
contra-argumentar e dizer que aquelas informações, elas não eram à luz das evidências científicas, né? Aquelas informações eram compartilhadas de forma grosseira e que eles não podiam se atentar àquilo, né? E que o que talvez fosse fácil para eles visualizarem, para nós não era tão simples assim. Então eu lembro que nós fizemos muitos diagnósticos, né? Quando eu falo, não que nós finalizamos, mas que demos essa base, né? A partir das avaliações. Só que, aí eu falo muito como profissional, chegou um momento que eu preferi não mais diagnosticar. Por quê? Para mim não era difícil ofertar a escuta, o acolhimento, né? E eu lembro que os momentos com os pais eram de horas. Tinham pais que entravam, ficavam 2, 3 horas, né? Porque era de fato uma escuta, uma verdadeira escuta de colocar no braço e quebrar todo aquele sonho daqueles pais de primeira viagem que idealizavam a criança perfeita. Só que para mim, né, o mais difícil quando eu ia dar, e aí o que é que nós fazíamos? E aí eu tornei essa prática. Eu parava, quando eu finalizava a avaliação neuropsicológica, eu não dava o laudo. Eu primeiro convocava os pais, a gente conversava sobre toda a avaliação, sobre todo o processo e passava as considerações. Eu deixava eles digerirem aquelas informações e aí, posteriormente, eu entregava o laudo, né, o relatório. Porque o que é que aconteceu uma vez? Eu entreguei o relatório, né, e claro que o relatório ele tem narrativas escritas que são muito técnicas e os pais, no calor da emoção, não conseguiam entender o que era aquilo. E muitas das palavras que nós colocávamos, eles encontravam aquilo como muitas ofensas ou adjetivos grosseiros, agressivos para seus filhos. E aí eu achei como foi uma forma que nós encontramos de melhor acolher esses pais. Só que, por que eu deixei de fazer a avaliação neuropsicológica para diagnóstico, principalmente de TEA, né? Porque na avaliação não tinha só o autismo, na grande maioria, né? Tinha umas comorbidades. Nunca E tem pra só, mim, né? E aí Tem. o que era mais difícil era quando eu ia dar a devolutiva para esse pai, para essa mãe, para essa família, e aí eu dizia, né, a gente infelizmente ele tá dentro do espectro, só que nós temos e o mais, né? E aí quando eu trazia esse mais, era como se fosse era uma nova ferida que estava sendo produzida, né? E para mim sempre foi muito difícil associar ao autismo, por exemplo, outros diagnósticos, principalmente os das dificuldades relacionadas ao comportamento, né? Os transtornos de conduta para mim sempre foram muito difíceis, né? E aí para uma criança que tinha um diagnóstico de TEA, que ainda acabava entrando ali numa escala, numa pontuação, que nos dava uma projeção do diagnóstico de conduta, um TOD, aquilo era muito, muito, muito mais difícil, né? O próprio TDAH, enfim, só que para mim isso foi tendo um peso como profissional, né? Porque não era mais só o autismo, era falar sobre toda uma trajetória de vida que era desconhecida. Porque quando você entrega ali, e aí eu lembro que os pais faziam muito essa pergunta, mas pode mudar? Quando eu entregar esse relatório ao neuro, ele vai mudar? Eu disse, olha pai, olha mãe, o neuro precisa disso. Ele precisa dessas informações. Porque o diagnóstico para o TEA, ele é clínico, né? Não tem nenhum tipo de exame. O que ele vai pedir vai ser alguns exames, né, de funções sonoras, né, para ver como é que está a condição do processamento auditivo, enfim, alguns exames fisiológicos que não vão descartar isso que está sendo escrito, que está aqui. Então, assim, infelizmente, o que eu posso lhe dizer é que o neuro ele só vai assinar. E eu sempre tive essa preocupação de, nos próprios relatórios, em dizer qual era a necessidade do paciente, né? Porque, por exemplo, hoje eu fico muito feliz do tratamento ser precoce e estar muito voltado para questões sensoriais, né? Proprioceptivo, vestibular. Eu sempre falei muito da importância da natação, né? Das atividades aquáticas, hoje já se fala dessa necessidade. E aí eu lembro que foi em 2018, nós estávamos em obra, 2019, eu tive a oportunidade de fazer uma formação lá em Porto Alegre sobre treino parental, né? E tipo assim, o que eles já trabalhavam lá é o que a gente está conseguindo trazer agora para cá, né? Então assim, nós produzimos muito, nós intervimos, mas nós precisamos tocar em alguns pontos que ainda estão descobertos, mas que já foram sinalizados para a gente há muito tempo, né? Essa experiência que nós estamos tendo com as famílias, isso é um trabalho que nós temos que intensificar. Só para finalizar minha fala e trazer e jogar para vocês assim, hoje eu não avalio mais, assim, eu sou neuropsicólogo, não avalio mais, eu não tenho mais condições, né, emocionais mesmo, porque eu deixo para quem está aí começando, né? Também assim, a gente trabalhou muito só,
Isso. sabe? Nós não tínhamos essa equipe. A gente desbravou. A gente desbravou isso. Então, assim, você estar com esse peso sozinho é muito difícil. Aqui em Mossoró não tem médicos, assim, né? Eu lembro. Que trate disso junto com a gente. Então, ficava muito pesado. Por isso que eu também não faço mais. Eu também sou neuro, mas, assim... Não tem condições. Tem criança que eu não consigo atender. Não consigo pelo sofrimento mesmo que me traz. Sidônia, eu lembro que, assim, Celina foi uma pessoa que eu aperriei muito, né? Eu lembro que eu ia para Natal, né? E aí eu dizia, Celina, por favor, me dê aí pelo menos 2 horas. E eu levava uma série de coisas. E ela dizia assim, Max, vocês são desbravadores. Porque, assim, vocês estão, de fato, traçando uma trajetória que talvez muitos profissionais vão se utilizar. Mas, assim, parabéns para vocês. E vocês sabem que o diagnóstico, a gente, né, entendam a minha fala. Não é que chegar ao diagnóstico seja difícil, ao meu ver. O difícil é todo o processo do diagnóstico, principalmente o compartilhar com os pais. Difícil é o final. Porque é como você falou, né, Sidônia? Na lei da evidência científica é isso. Né? São esses traços, são essas caracterizações, são essas possibilidades, são esses direcionamentos. Só que o humano, a gente às vezes nem consegue sempre encontrar na literatura, né? É. Exatamente. Mas às vezes é algo tão bobo. Essa lição eu aprendi com Celina. Às vezes eu estava no ambulatório com Celina, já finalzinho no ambulatório 18, era 18 e pouco. Sim. Tinha passado já e chegou uma mãe querendo falar com ela. Aí aquele monte de residente, né? E a gente já terminando o trabalho. Aí a atendente veio, Celina, tem uma mãe aí querendo falar com você. Aí ela olhou a hora do relógio e disse, eu vou atender. Aí ela olhou assim pra gente e ficou todo mundo apressado. Ela disse, gente, pode ser algo tão bobo e a gente vai mudar a vida dela. Sim. Pode ser algo tão bobo que ela precise e a gente muda completamente o dia dela. Aí ela só precisava de um encaminhamento. Pois tá vendo? Né? Só isso aqui. Isso é humanidade 5 mesmo, minutos né? a gente mudou. Mudou completamente o dia da paciente. Muda completamente. Muda completamente. É o que eu digo. Uma fala muda tudo, uma acolhida muda né? Uma história muda completamente. Eu entendo que não é todo mundo que está preparado para trabalhar com essas realidades. Né? Você tem que ter uma maturidade mesmo. Eu lembro agora de uma frase de uma professora minha quando eu fazia serviço social. Ela disse assim, você pode ter todo o embasamento teórico em algumas situações e toda a prática, mas ainda assim vai faltar. Comigo acontece isso com alguns pacientes. Porque você estuda, você vai atrás, você tem toda a experiência, mas existe aquela... Não sei se acontece com você, mas ainda falta. Para cuidar de gente, o né? conhecimento técnico ele é só uma das pequenas partes. Né? O conhecimento técnico ele é importante, mas ele não é o mais importante. Certo? Então, você ser humano, você ter um tratamento humano, você saber se colocar no lugar do outro, talvez seja mais importante para o paciente, com certeza. Com certeza. É mais importante do que até próprio conhecimento técnico. Não é à toa que os consultórios mais lotados não são dos melhores tecnicamente. Então, você vai pegar profissionais que tecnicamente não são os melhores, quando vista técnico, mas no geral... No geral, né? É quem mais vai pontuar. Como você mesmo colocou, né? Se colocar no lugar do outro. Eu sempre pergunto, quando chega aquela mãe, né? Sim. Tudo, eu sempre tento entender o contexto. Qual o contexto que está inserido? A gente sabe, eu recebo mães que vêm de interiores, a questão do transporte, toda aquela luta, aquela mãe. É tanto que eu sempre converso contigo, eu disse, Fran, eu tenho que fazer alguma coisa com essas mães, né? Eu também tenho trabalho, já tenho experiência a nível SUS, então eu tive muito próximo disso. Então eu tenho muito na veia esse processo de... Não é só o tratamento da criança, é essa família, né? Porque quando você, falando tecnicamente, instrumentaliza essa família, caminha. Então eu amo prática, né? Então, assim, vamos fazer oficina, vamos fazer tal. É tanto que nesse processo recente a gente fez uma oficina colocando a mão na massa mesmo, junto com a nutricionista, né? Foi. Foram com as mães e... Foi bacana, né? Disse, não, elas tudo, né? Só... Eu disse, não, a oficina, a proposta, eu quero que vocês coloquem a mão na massa. Venha sentir, venha ver como que é. Aí tinha as crianças lá, disse,
seu filho está aqui, vamos fazer junto. Você, entendeu? Olha como ele consegue. Né? Então, quando ele tem essas vivências práticas, elas se sentem parte. Né? Elas se sentem parte daquilo. Então, eu consigo, não é tão difícil, né? Essa luta. Então, eu vejo muito essa questão de você se colocar no lugar do outro, entender aquela parte social, aquele contexto. Né? Tem aquela escuta. Isso, acho que está bem direcionado aqui para a acolhida a fala, né? Um outro professor meu também dizia assim, quando você está com uma família de uma criança assim, você está com o coração deles na sua mão. Nunca esqueci disso. Você sabe o que é você estar com o coração de uma família na sua mão e a partir da sua fala... E nessa sua fala me faz lembrar isso é muito experiências. Sério, né? Porque eu sou mãe... Agora experiências, né? Que, como atuei em outros municípios, em outro estado, faz pouco tempo que eu retornei à cidade de Mossoró, né? Então, até hoje eu tenho contato com essas mães que eu acompanhei nos outros municípios. Né? Nos outros estados que eu passei, né? E ainda a mãe tem contato, né, comigo. Disse, Adriana, ele tá evoluindo, eu tô precisando, não tem terapeuta ocupacional aqui, depois que você foi embora, né? E eu, assim, diante disso, o que é que eu posso estar te ajudando? Vou dando dicas, né? Isso é acolher mesmo. Acolher. Você toca nesse processo. E esse eu digo que não é um tempo muito longe, né? 5, 6 anos atrás. Eu digo, quando eu cheguei em Mossoró, uma coisa que eu fazia, eu brincava muito, assim. Quando nós começamos a trabalhar com autismo aqui em Mossoró, que nós ainda tínhamos muito... Já da pandemia para cá, o mundo deu um boom, né? Inclusive de necessitarmos de mais informações. Mas eu lembro que quando, 2017, por ali, eu ia para os eventos, para os congressos, as palestras, enfim, que tinha de TEA. Eu não perdia nenhum, assim, eu fazia de tudo para ir. E eu fui em todos os lugares, né? Fran, acho que deve lembrar o que é que eu fazia. Eu sentava na primeira fila, eu sempre gostava de chegar muito cedo, né? Porque assim, chegava na primeira fila e sentava ali porque eu sabia que os palestrantes sempre sentavam na primeira fila, né? E no final de cada evento, eles ficavam ali conversando com quem estava muito próximo. E foi assim que eu comecei, assim, a ter contato, aquele pivete que fica ali perturbando. E foi assim que eu fui começando a ter contato, e daqui a pouco eu estava dialogando com o Tiago, com a Maíra, estava dialogando com o Clay, enfim, com todos esses grandes nomes. E eram pessoas muito acessíveis que davam e que abriam espaço para quem realmente tinha interesse e vontade de aprender. Né? Então, eu lembro que lá no início, quando muito começou a se trabalhar o processo multidisciplinar, o diagnóstico precoce, foi, por exemplo, a Marina mesmo, da neuropsicóloga da equipe do Dr. Salomão, foi uma pessoa que me deu muito suporte. E assim, é muito bom saber que o que nós trabalhamos aqui, nós podemos ter contato e abrir vínculos com pessoas que estão por todo o Brasil e fora do Brasil. A própria, a do PEX, que eu esqueci, Soraya, não, é Soraya, né? Que é do Instituto of Pirâmides, do PEX. Então, assim, é bacana saber que o nosso trabalho aqui, ele acontece, ele traz resultados, mas muito mais não pela parte técnica, porque nós vamos acolhendo essas necessidades humanas. E aí, quando você troca uma palavra com um profissional que tem mais experiência, que traz uma formação de um outro país, que tem um pouco mais de evolução nos aspectos experimentais, científicos, técnicos, e aí você percebe, não, isso aqui é a dose que faltava, porque a parte humana, eu vou aqui trabalhando e vou lidando, vou aprendendo todos os dias. E para mim, e aí eu não sei, na opinião de vocês, mas Sidione, Adriana, Fran, o maior diferencial do trabalho com a família TEA é o acolhimento. É você se colocar no lugar. Eu digo muito isso por viver esse processo como pessoa, por ser família TEA agora também. Então, assim, é um acolhimento que necessita ser feito em todos os aspectos. Você tem vários estudos aí que trazem, por exemplo, né, os índices de separações entre casais. Muito. Né? O alto índice de estresse familiar, né? Os altos índices de adoecimento, né, de transtornos psicopatológicos que surgem ao longo desse processo. Mas você falou uma coisa muito, muito, muito importante, Sidione, que é a busca pela culpa, né, desses pais. Assim, eles precisam validar a culpa de que é deles o fato do filho ou da filha, enfim, dos filhos terem nascido com TEA. Isso é muito forte, né? Demais, muito. Por mais conhecimento que se tenha, né, você sabe isso, por mais conhecimento que nós temos, mas se nosso filho, que eu disse, o filho ideal, não caminhar, né, nós trazemos essa culpa, né, seja como mãe, como pai, né, a gente sempre fala a questão mãe, mas se
realmente tem pais que chegam, né, assumem a responsabilidade, chega junto, né? Eu já tive pacientes que eu era o pai em tudo, né? Tanto que você trouxe aí um exemplo, aí eu disse, parece um pai que eu acompanhei, né? E eu estava junto e realmente tinha um processo bem complicado de vida dele, né? Nós Então, temos também uma história bem parecida com essa que Cidiane contou aqui também. Né? E assim, é muito difícil. Então, a gente realmente tem que ser humano, né? Eu falei, até hoje eu estava com as ATs, né? E as meninas perguntando, Adriana, essa criança tal fala muito no seu nome e tal. Eu disse assim, não, tem as técnicas, mas é porque eu trago o acolher, entendeu? Quando eles chegam, a maneira como que eu trato. Então, acaba sendo... Então, naquele processo de brincar, eu entro naquele mundo deles, né? Então, quando eu entrego para essa mãe, eu tento, ao máximo, né, tentar dar uma escuta a ela, né? Sempre elas estão naquela ansiedade. E aí, como é que ele foi? E aí, Adriana, tal, né? E elas têm essa abertura de falar comigo, né? Que tem esse grupo de transmissão e elas sempre têm essa abertura de tirar dúvidas e sempre pedem dicas. Uma coisa que eu percebo, né? E aí, Cidiane, que também atua lá em Natal, eu tenho muito essa vivência por Natal e Fortaleza, eu tenho percebido que hoje as clínicas, os profissionais, de uma forma geral, isso já era muito forte, hoje eu sinto isso cada vez mais potente, que é esse mercado lucrativo em cima do TEA, né? Eita, que é o mercado lucrativo em cima do TEA. E eu me preocupo muito, porque eu tô vendo as clínicas se tornando grandes empresas, sabe? E tem toda a parte técnica, tem as melhores estruturas, mas está faltando o principal, que é o humano, sabe? E isso me preocupa porque eu fico me questionando quais são os norteadores que vão surgir nesse processo de tratamento, sabe, Cidiane? Isso eu fico muito preocupado. Um aumento da prevalência está acontecendo de forma muito rápida. E aí vem a necessidade do serviço expandir. Só que a maioria dos serviços aqui no Rio Grande do Norte estão expandindo com uma perda de qualidade, que é muito deletério. Sim. E isso é muito ruim. E aí em Natal já começa um movimento de contragolpe. O mercado, ele reage. Então, você expande, por um lado, e aí o que o pessoal já está procurando em Natal seriam as clínicas que justamente têm essa acolhida melhor, clínicas menores que conseguem oferecer um serviço melhor, falando no termo do mercado, seria um bom serviço, né? Um serviço humano que acolhe, que faz a terapia dentro daquilo que é preconizado cientificamente. E a gente sabe que quanto maior replicabilidade, quanto mais fidedigno você for os estudos, melhor vai ser a resposta para aquela criança. Se você faz algo ali com uma replicabilidade não tão boa, você não vai ter o mesmo resultado. E aí a expansão, não que a gente não precise de expansão, a gente precisa de mais serviços, mas a gente precisa de qualidade. Então, a qualidade ela é fundamental. A gente precisa, quase todas as terapias relacionadas ao autismo é terapia praticamente quase todas de 1 para 1, certo? Então, você tem um terapeuta para uma criança. A gente necessita de muita mão de obra, mas de mão de obra super qualificada, certo? Além de uma super qualificação técnica, a gente tem que ter humanos, pessoas que gostem de pessoas. Cuidando de pessoas. Isso. Senão, não anda, não dá certo. Cidiane, eu estava até vendo, né? Eu estava até lendo essa semana, falando sobre a análise do comportamento nesses ambientes, né? Na naturalização desses ambientes clínicos, né? Das respostas das crianças, um estudo longitudinal, inclusive até esqueci a faculdade agora, mas enfim, de um laboratório tipo LADIM, que tínhamos na UNP, um laboratório experimental da universidade, que quanto mais eles tornaram o ambiente laboratorial parecido com o didático da criança, da escola, com o parquinho, eles têm visto um resultado bem mais significativo, né? E aí eles produzem justamente esse questionamento da necessidade das instituições clínicas trazer essa identidade visual da criança como ali sendo um espaço em que eles se reconheçam como criança, né? E aí falando da necessidade de tornar a aplicabilidade da aba como sendo de fato uma instrumentalização que a criança pode encontrar em casa, né?
E aí ele trazia resultados bem significativos, inclusive por faixas etárias, né? Porque o estudo ele surge ali querendo responder o primeiro questionamento da falta, muitas vezes, de adaptação da criança quando chega dentro da instituição clínica, né? Porque se não for um ambiente que ele se sinta minimamente pertencente, acolhido como a escola, né? Como, por exemplo, o ambiente domiciliar, o ambiente de lazer, o parque, enfim, e aí trazia sobre esses resultados. E uma das coisas que nós temos trazido muito lá para o centro cognitivo, que é essa necessidade da criança se perceber, claro, dentro de um ambiente clínico, em tratamento, mas dentro de um ambiente de espaço de integração, de socialização, né? Existem os estímulos individuais, por isso que agora a nossa preocupação muito fortemente das oficinas temáticas, das datas comemorativas, né? Por exemplo, porque se a criança está vivendo, sei lá, o dia do índio, né? Na escola dele, e ele encontrar isso dentro dos espaços terapêuticos, inserido dentro dos programas terapêuticos, talvez a gente vai ter um resultado bem mais significativo, porque é uma extensão, é uma generalização, né? E aí, essa necessidade tem se tornado cada vez mais acentuada, e a Adri, como terapeuta, também pode dizer isso, porque é um trabalho integrativo. Por isso que a gente vem falando, mães, vocês precisam dar continuidade a essas estimulações, seguindo inclusive esse mesmo padrão. Porque se a escola faz um trabalho, a clínica é um outro ambiente, a casa é um outro ambiente, a criança ali primariamente tentando utilizar das suas habilidades ainda, né, iniciais cognitivas, ela não vai conseguir chegar a um nível de generalização que queremos. Porque ficam três ambientes completamente distintos. Por isso o boom da terapia ocupacional, né? Sim. Que eu vejo bastante, né? É a nossa base. São as atividades de vida diária. Sim, sim. Né? Tanto que eu disse assim, eu preciso de ter um quarto, né? Faz uma réplica de um quarto, sim, de uma cozinha. Estou precisando trabalhar essas questões, né? Então, é a base da terapia ocupacional. Né? Então, hoje em dia, quando se fala em terapia ocupacional, estamos indo apenas para a integração sensorial. Sim. Né? Não que ela não seja importante. Né? Fundamental. É fundamental, faz parte. Mas é Mas é nesse todo um contexto que eu tenho contexto, que inserir essa criança. Então, tudo isso, né? As atividades de vida diárias básicas, né? É o nosso carro-chefe. O nosso carro-chefe. Então, eu tenho que trabalhar essa questão, a básica. Então, trabalhei, elas conseguiram essa base, saber se virar em casa, saber ter autonomia e independência, né? Evoluímos com as atividades instrumentais de vida diária. Sim. Como que eu vou conviver em sociedade. Isso. E Adri, eu acho que a criatividade para o terapeuta infantil, na época que eu atendi, assim, eu vivia comprando, né? Eu não podia... Sabe quando você vai nesses lugares, pronto, ali em Lages, quando a gente vai para Natal, que para naquela lanchonetezinha, que tem aqueles brinquedos, por onde eu passava, eu comprava. Eu lembro que uma vez eu tinha um paciente, ele com 1 aninho e pouco, e ele não estava colocando o pezinho no chão e a mãe estava muito aflita, né? Só que eu percebi no brincar com ele que ele adorava estourar bolhas de sabão, né? E aí um belo dia eu trouxe um pedaço de plástico bolha e cada estourada de bolinha ele tornava aquilo uma festa. E aí eu fui experimentar com o pé, né? E aí qual foi a ideia que eu tive? Todas as terapias, quando ele vinha, eu fazia botas de plástico bolha para ele pisando no chão e estourando as bolinhas. Foi em pouco tempo, e aí na época a gente fez a integração com a TO, e o resultado foi maravilhoso. E aí a mãe nos ajudou significativamente. Eu dei a orientação, a instrução do tapete lá com inúmeros aspectos sensoriais e foi um resultado fantástico. Então, uma coisa que eu digo sempre, assim, para você ser terapeuta infantil, né, o próprio Beck, né, diz muito isso, você tem que mergulhar no mundo infantil. Por isso que nós temos muitos profissionais que cuidam, que trabalham com crianças, mas que não são terapeutas infantis porque não conseguem mergulhar nesse universo, principalmente por questões internas, por questões subjetivas. Então, para você ser um bom terapeuta, para trabalhar com criança, em qualquer situação que seja, você tem que estar de paz com a sua criança interna para que você possa voltar e tornar-se um pouco da infância. E você trabalhar com a criança, a ocupação da criança é o quê? É o brincar. Sim. Ferramenta principal. Se você não gosta de brincar, então a ocupação humana da criança é brincar. Não vai dar você tem que certo. adentrar naquilo. Você realmente tem que entrar naquele mundo de fantasias, né? Então, é através do brincar que você vai conseguir essas evoluções, né? Ficávamos aqui por mais umas 2 horas. Né? Mas já Só que o nosso terminando. tempo já acabou, a produção ali. O telefone assim, de onde já tocou, o meu também. Mas agradecer assim enormemente, sabe?
por vocês estarem aqui, né? Deixar a palavra com vocês, para vocês fazerem as conclusões finais, tá? E é isso. Nosso muito, muito obrigado. Espero que tenhamos outras oportunidades, não só agora no Abril, mas que tenhamos em outros momentos para falar mais sobre a neuropediatria, para falar mais sobre a terapia ocupacional. E aí, deixar a palavra final com vocês. Adriana. Bem, vou, né, tirando a parte técnica, vou como Fran, né, falar em relação a essas mães, né. Primeiramente, quero agradecer esse momento, né, de estar tendo a oportunidade de falar um pouco da terapia ocupacional, que ainda estamos sendo conhecidas, né, nesse processo. Né? Então, eu amo falar de terapia ocupacional, do que a gente faz, do que a gente gosta. Então, deixo o recado para essas mães. Brinquem com seus filhos. Estão ouvindo, né, mães? Isso. Brinquem com seus filhos. Brinque com seus tá filhos. dado. Eu sei que o dia a dia é puxado, né? É mãe, se vira nos 30, né? Quem realmente tem... Você é mãe, você é dona de casa, você é esposa, você é tudo. Então, as mães chegam e dizem, Adriana, como é que eu brincava? Eu disse, não é só você chegar e brincar com os brinquedos em si, né? Insira ele no seu dia a dia. Tenha uma hora de qualidade. Sim. Entendeu? Não precisa você, eu vou brincar todos os dias, não. Mas pelo menos uma hora de qualidade nesse brincar, que você consegue essa conexão com o seu filho, né? Trabalha essas questões de autonomia e de independência deles, né? Então, faz um momento de uma cozinha, né? Vamos arrumar o quarto juntos, vamos aprender a dobrar o lençol. Então, você está trabalhando diversos aspectos, né? Então, falando tecnicamente, cognitivos, motores, sensoriais, e por aí vai, que vocês escutam isso dos profissionais. Então, no dia a dia, vocês conseguem muita coisa. Então, é através do brincar, Sim. né? E atividades do dia a dia que vocês vão conseguindo nesse processo. E qual é o seu Instagram, para que as pessoas possam lhe seguir? Adriana Limeira, Adriana né? Limeira, TO, então. né? TO Adriana Limeira. Né? Tô no Instagram, sempre que posso, tô dando dicas das atividades, Já vão lá, né? sigam muito, porque a Adriana tem muita coisa para compartilhar. Muita coisa. E você, senhor Dr. Sidione? A mensagem que eu queria deixar é estimulação em casa mesmo. E um dos maiores gargalos que nós temos hoje, principalmente para quem trabalha no SUS, eu trabalho no SUS, sou apaixonado por esses empregos do SUS, Fran sabe, não largaria por nada. E apesar dos desafios que nós temos, e aí a gente fica discutindo nos pacientes do privado se a terapia ABA está funcionando ou se não está, se a terapia que ele está recebendo é de qualidade ou não. Mas quando você está no SUS, ele não vai ter acesso a essa terapia. E aí só resta uma solução: os pais aprenderem, buscar informação e tentar ser o terapeuta dos seus filhos. Não tem outra opção. Hoje eu fiz quatro diagnósticos aproximadamente de autismo para mães no SUS. Estava tendo no SUS antes de vir aqui. Provavelmente elas não vão ter acesso à terapia, elas não vão ter acesso ao que de melhor tem de evidência científica hoje. Então o que é que a gente faz? Orienta a buscar informação. Ele tem 2, 3 anos de idade, então a gente tem aí mais 2, 3, até os 5 anos de idade para desenvolver essa criança, para aproveitar a plasticidade cerebral. E o que ela vai ter é ela versus a criança dela. Que ela vai... Exatamente. Muito importante. Isso, Muito. treino parental é o que vai... Iria ajudar E como muito, você ajudar falou, né? e corremos atrás, né? É. Então, a plasticidade, né? O ápice, né? De 0 a 3 anos, né? Nessa modulação, né? Na neuroplasticidade. Então, se algum profissional, né? Eu também sou profissional do SUS, se um chegar para essa mãe e começar a instrumentalizar essa mãe, ela tem grandes ganhos com essa família. Muito. Né? Com essa criança, muitos ganhos. Então já pode vir nos receituários, né? 30 minutos diários de brincadeira com os seus filhos. Coloque O mesmo. receituário da felicidade, né? Precisa difundir as informações. A informação ela tem que isso. estar acessível a esses pais. Sim, A gente é não verdade. pode privá-los jamais de acesso à informação. Na verdade, a gente teria que fazer um programa de treinamento parental
funcionasse de Sim. verdade, implementado no SUS, Sim. para que a gente possa Vamos levar ajudar essa essas proposta, pessoas. né? Sim. Para a Secretaria de Educação, se estiver vendo aí, porque a gente pode ajudar Sim. essas crianças. Eu fico angustiada com uma fala assim. E Sidione, como é que nós encontramos você nas redes sociais? Meu Instagram é Dr. Francisco Sidione. Pronto, perfeito. Mas quem quiser achar com mais facilidade, tá lá no Tá, centro, né? tá, e nós Cognitivo, vamos- a Adriana também. Nós vamos conseguir compartilhar. É. E aí agradecer mais uma Muito, vez. muito. Seguimos com o nosso Abril Azul, mas seguimos com os nossos processos de compartilhamento, de treinamento, de oficinas, de interações ao longo de todo o ano, né? Isso. E aí já agradecer a você que está nos assistindo, nos ouvindo, desejar uma boa semana, tá? E aí fica ligado, porque nós ainda temos mais um episódio na próxima segunda-feira para encerrarmos essa temporada sobre TEA, mas nós vamos falar muito ainda ao longo de todo o ano, tá bom? Falar sobre autismo não é apenas em abril. Abril é o mês de campanha, nós estamos fortemente trazendo essa temática. Mas nós TEA é a estamos, nossa vida diária, né? Não tem como total, falar. nós estamos todos os dias. E agradecer o pessoal da nossa produção, Marina, os meninos da nossa TV, a todas as famílias e colaboradores lá do CCM. Um beijo bem grande, tá? E uma semana com muita produtividade. Tchau, tchau e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.